Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, nós estamos de volta com o nosso curso de Teologia Livre hoje, olha, Pneumatologia, nova disciplina, momento especial de nós estarmos aí celebrando, adorando esse Deus. Quero convidar você, em nome de Jesus, a estar aí antenado com a nossa programação, com o nosso curso. Você pode mandar esse link, enviar esse link aí para seus amigos, para os seus parentes, para irmãos da igreja, de outros lugares. É muito importante que você faça isso. Se você também ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações. Graças a Deus, o nosso canal da Igreja Batista da Paz tem sido um canal muito ativo, não é? A gente tem 4 cultos semanal, não é? Quarta, sábado, domingo pela manhã, domingo à noite. Temos o curso de teologia, temos muitas vezes uma aula para crianças. Nós temos vários aspectos que a gente está fazendo e muito mais vai vir aí pela frente, não é? Nós estamos preparando aí um material, graças a Deus, estamos nos organizando para que a gente possa fazer o melhor para esse Deus tão especial e tão maravilhoso. Vamos orar e a gente vai começar. No final, eu vou estar falando um pouquinho sobre nosso material aqui de pneumatologia para que vocês possam estar adquirindo e a gente continuando assim com o nosso curso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade e que o Teu Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração, à nossa mente, que nós venhamos, ó Deus, nutrir do Teu Espírito em nosso ser e que esta disciplina, esta matéria, possa enriquecer o nosso coração e a nossa vida na Tua presença em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero começar essa disciplina, não é, falando um pouquinho sobre esta questão da Trindade. A gente tem a Trindade Santa, não vou entrar aqui em pormenores, explicando a questão da Trindade, não é o nosso alvo nem o nosso objetivo. Mas eu preciso falar com você um pouquinho, porque a gente vai estudar sobre o Espírito Santo e a gente vai entender que o Espírito Santo é, na verdade, a terceira pessoa da Trindade. E isso é muito importante da gente entender. Já já você vai compreender o porquê de nós reforçarmos esse aspecto tão crucial de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, como Deus Pai, que está aí a primeira pessoa da Trindade, se revelou na forma humana, Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Assim também ele se revelou na forma espiritual, como o Espírito Santo, a terceira pessoa. Então nós temos, pois, um único Deus em 3 relações para com a natureza. A gente vai ver isso é muito lindo. Eu acho isso fantástico. Como Deus demonstra, como Deus traz isso para o homem, como Deus demonstra isso até com os símbolos da natureza. E para com o homem. Então a gente vai trabalhar esse aspecto, não é? Então você tem muito claramente o aspecto de Deus Pai trabalhando no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Tem gente que não gosta de usar essa expressão Velho Testamento, porque fica com a ideia de velho, né? Uma coisa arcaica, ultrapassada. Então, no Antigo Testamento, a gente vê Deus interagindo com os patriarcas, com os homens, e inclusive a gente vai ver isso lá na frente, não é? Depois você tem a vinda de Cristo Jesus, Jesus vindo, trabalhando, a obra redentiva, e aí você tem o Espírito Santo agora, que Jesus disse, não deixarei vocês órfãos, mas eu enviarei outro Consolador. Por quê? Porque Jesus é o Consolador e ele está dizendo que vai enviar outro Consolador. Então nós temos hoje a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nossos corações, e isso é fantástico, isto é tremendo, isto é maravilhoso. Mas, complicado nesse negócio desses mais, não é? Mas existe uma situação aí
que é o motivo de muitas vezes o Espírito Santo ser esquecido. Como assim, pastor? Como nossa igreja é uma igreja de linha de renovação espiritual, ou seja, nós aceitamos o movimento de renovação espiritual, então, vou fazer aqui um pequeno adendo aqui histórico, não é? As igrejas no Brasil, as igrejas batistas principalmente, elas vinham todas unidas em uma só convenção, Convenção Batista Brasileira na época. Na década de 60, houve um movimento de renovação espiritual em que o Espírito Santo ele usou homens de uma forma muito poderosa. Pastor Enéas Tonini, pastor Rosivaldo de Araújo, pastor... me faltou o nome aqui agora do pai de Vívia, que é o pastor... pastor José Rego do Nascimento, isso mesmo, pastor Nivaldo, obrigado pela ajuda aí, pastor Nivaldo. Pastor José Rego do Nascimento. Inclusive, o pastor José Rego, ele foi pastor aqui em Vitória da Conquista, na primeira igreja batista. E quando ele sai daqui, ele vai para Belo Horizonte e começa um trabalho que hoje a gente conhece muito, que é a Igreja Batista da Lagoinha. Deus usou o pastor José Rego de uma maneira assim extraordinária. Pastor Aquiles Barbosa, pastor Rosivaldo lá em Pernambuco, pastor Enéas Tonini em São Paulo. Esses homens foram homens que faziam parte da convenção e que receberam assim um poder do Espírito Santo nas suas vidas que transformou a vida desses homens. Só que aí aconteceu o seguinte, na década de 60 do século passado, a convenção expulsou essas igrejas que estavam nesse movimento. E essas igrejas, a princípio, ficaram sozinhas e tal, e depois fundou a Convenção Batista Nacional, que vai fazer aí agora 50, acho que já fez 50 anos, nós já temos 50 anos, né? Então a convenção surgiu e começou então essa obra de poder, de transformação de Deus. Graças a Deus, hoje, já não existe mais essa disparidade, essa transformação de Convenção Batista Brasileira e Nacional. Tudo bem, caminhamos independentemente, porém hoje já foi feita toda uma aliança, já foi feito um conserto diante de tudo que aquelas pessoas passaram. Mas teve gente que passou grandes dificuldades por conta do Espírito Santo, de receber a questão do Espírito Santo, de receber a unção e principalmente a questão do batismo no Espírito Santo, que a gente vai trabalhar isso depois, lá no meio, daí no final da nossa matéria, não é? Então as pessoas padeceram muito, teve gente que sofreu bastante com esse problema, não é? Agora, hoje já existe uma outra questão que são as igrejas neopentecostais. Tinha a igreja pentecostal e depois ainda surgiu as igrejas neopentecostais. Mas a gente não está entrando nesse mérito não, eu estou querendo só trabalhar essa questão aqui, por que é tão difícil muitas vezes as pessoas estudarem a questão do Espírito Santo. Então a gente vai ver 6 motivos. O primeiro é porque, na verdade, estudar sobre o Espírito Santo é difícil. É difícil de entender a doutrina do Espírito Santo. Primeiro você tem que ter um coração voltado para o entendimento da palavra de Deus. Você tem que ter um coração aquecido pelo próprio Espírito Santo e você tem que ter uma mente aberta para o que Deus pode fazer através do seu Espírito Santo na vida da igreja. Isso é muito importante. Então, como é difícil de entender a doutrina do Espírito Santo, o que a gente faz geralmente? Isso é muito difícil, vamos deixar de lado, a gente estuda outras coisas, a gente vai estudar outras disciplinas, vamos estudar sobre bibliologia, como a gente estudou a nossa primeira matéria, não é? Vamos estudar sobre Jesus Cristo, sobre harmartiologia, sobre a doutrina do pecado, não é? Mas quando a gente chega em pneumatologia, aí fica difícil de entender algumas questões, porque
o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito. Não é? Então não adianta. Eu já tive gente que chegou para mim e perguntou assim, como é falar em línguas? Não é assim que funciona. A gente não explica para uma pessoa, falar em línguas é isso. Não. Falar em línguas é ter o Espírito Santo dentro do seu coração, da sua vida, e o Espírito Santo vai tomar você, vai levar você a uma nova dimensão, a uma esfera poderosíssima, e aí você vai ter esta atitude de viver cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o primeiro motivo de esquecimento aí é difícil de entender a doutrina do Espírito Santo. Segunda coisa, o Espírito Santo colocado como terceiro na Trindade. A gente viu há poucos instantes aí no primeiro texto, falando sobre Deus Pai na primeira pessoa, Jesus Cristo, o Filho como segundo, e o Espírito Santo na terceira pessoa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso é uma nomenclatura criada por teólogos para que faça um melhor desenvolvimento na nossa mente, na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque Deus, imagine, um Deus infinito, um Deus poderoso, e a gente tentar, com a nossa mente finita, compreender, abarcar todo o conhecimento de Deus, o princípio de Deus, a ideia de Deus, é complicado demais. Então, para arrumar essa situação, para dar uma roupagem para essas pessoas, para a gente poder captar, alguém teve a ideia, olha, Deus como Pai, número 1. Jesus, que veio para morrer por nós, o número 2. E como o Espírito Santo vem agora, depois que Jesus falou assim, não deixarei vocês órfãos, vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, terceira pessoa. Aí algumas pessoas pensam assim, ele é o terceiro, principalmente aqui no Brasil, não é? No Brasil a gente tem algumas ideias bem interessantes que as pessoas colocam, por exemplo, esse negócio de, por exemplo, quem ganha a medalha, não, o primeiro, o Brasil foi o primeiro no futebol, não, o Brasil foi vice, pessoal, esse negócio de vice, de segundo lugar, terceiro lugar. Então, essa ideia do Espírito Santo colocado como terceiro na Trindade, isso é algo muito, muito sério. Isso é algo muito sério, né? Na verdade, isso só foi uma nomenclatura, isso só foi uma forma de colocar Deus, depois Jesus Cristo e o Espírito Santo como uma forma da gente compreender um pouco que são três pessoas distintas em um único Deus, que é a Trindade, não é? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, o Espírito Santo colocado na terceira pessoa da Trindade. Então, tem gente que, esse negócio de terceiro, vamos deixar para lá, não é? Terceiro, o problema do tratamento pessoal. No Brasil aqui, a gente não tem muito esse problema. Por quê? Porque no Brasil, a gente usa ele e ela para qualquer gênero, no sentido gênero masculino, ele, gênero feminino, ela. Seja pessoa, por exemplo, você fala assim, ele, o homem, eu estou me retratando a um homem, então diz assim, ele, aquele homem, ele trabalhou não sei o quê. Mas eu posso falar também ele como um animal, por exemplo, um cachorro, ele fez aqui as necessidades, um animal. Já no inglês, a língua inglesa, e a língua inglesa ela é derivada do anglo-saxão, então ela vem lá do alemão, não é? O alemão, que depois vem o inglês ele trata a pessoa do homem como he, a mulher como she, e ele trata objetos e coisas inanimadas e animais como it. Então, quando você trata como it, significa que não é uma pessoa. Presta atenção nisso. E aí, meus queridos, como o Espírito Santo, ele não ele é tratado como it, porque ele não é nem homem e nem mulher, não é? Ele é tratado aí dessa forma. Então, o que acontece? Lá no inglês, o it
vai ser referencial ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é homem, nem mulher no sentido de gênero, não é? Então, eles vão tratar o Espírito Santo como it. E isso vai causar uma dor de cabeça nos pesquisadores, nas pessoas, porque as pessoas vão dizer assim, não é ele no sentido de he, nem ela no sentido de she, e eles estão tratando como it. Então isso causa um problema. Já no português, a gente não tem tanto esse problema, porque para nós tanto faz, como eu já disse, um animal, alguma coisa assim é it, ou é ele ou ela, né? Então a gente não tem esse problema. Mas existe esse problema também do estudo do Espírito Santo, né? Em quarto lugar, a gente vai ter o grande problema dos excessos emocionais, não é? A gente às vezes tem pessoas, nós temos pessoas que não se controlam. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, depois eu vou colocar esses textos aí para vocês, não é? Porque isso está tudo nascendo aqui da própria aula. O apóstolo Paulo vai dizer que nós, o Espírito Santo, na nossa vida, nós podemos e devemos fazer o quê? Controlar o nosso espírito. O nosso espírito é controlado. Você fala em línguas, mas você pode parar de falar em línguas no momento que você quiser parar de falar em línguas. Por quê? Porque você tem autocontrole. O Espírito Santo não vai trabalhar em sua vida ou de uma forma que você está totalmente desequilibrado, que você está fazendo coisas que você simplesmente não pode. Não, eu entrei em um transe. Isso aí é coisa do diabo. Essa coisa do inimigo de pegar uma pessoa, de transformar, de incorporar, de fazer tantas situações na vida da pessoa. O Espírito Santo não. Eu costumo dizer para os meus alunos, e estou dizendo para você, o Espírito Santo é um gentleman, não é um cavalheiro. Ele age à medida que você dá oportunidade. A gente vai ver isso mais tarde, não é? Nos períodos pneumatológicos, a gente vai estudar sobre isso, é algo incrível. Então, os problemas dos excessos emocionais. A gente sabe que existem pessoas que, infelizmente, têm uma tendência a serem mais emotivos, que se jogam mais, que choram, que falam mais alto. Tem gente que é mais tímido. E o Espírito Santo, queridos, ele respeita cada uma destas nuances na nossa vida. O Espírito Santo vai respeitar a maneira que eu sou e vai respeitar a maneira que você é. O Espírito Santo vai trabalhar com você do jeito que você vive, do jeito que você é, e vai trabalhar comigo do jeito que eu sou. Agora, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus para que ele possa trabalhar, para que ele possa agir, não é? Para que ele possa transformar a nossa vida. E isso é algo muito especial. Então, esses excessos emocionais, então tem gente que fala assim, eu não quero falar em línguas, eu não quero ser batizado do Espírito Santo, porque daqui a pouco eu vou estar lá no meio da igreja, não é? E eu vou começar a fazer isso, fazer aquilo, eu não quero me expor. Não tem nada disso. O Espírito Santo, ele vai agir dentro da sua forma de ser, do seu jeito de viver, da maneira como você se expressa. É como eu disse, o Espírito Santo é um cavalheiro, ele é um gentleman. Ele não vai fazer com que você, eu entrei em um transe emocional ali, não é? A Bíblia fala que Pedro entrou em êxtase, mas é porque ele estava ali naquele momento tão cheio do poder do Espírito Santo. Êxtase é uma coisa, transe é outra, não é? Alguém que faz algo incontrolável, alguém que foi dominado de alguma forma, não é? Então, alguém que, por exemplo, usa um entorpecente e ele fala coisas, age de certas formas que depois ele fala assim, não, eu não fiz isso não, fez sim, não, eu não, mas a pessoa fez. Então a gente tem que ter esse cuidado e o excesso emocional muitas vezes tem sido esse motivo de muitas pessoas não querer o Espírito Santo na sua vida, o agir do Espírito Santo no seu coração, e isso é muito sério, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá bom? A gente está quase chegando ao final. São 6, eu vou terminar aqui logo depois e falar um pouquinho do nosso material. E aí a gente vai estar encerrando essa nossa primeira aula, deixando aquele gostinho de quero mais, para que você possa se animar aí para a gente trabalhar
daqui para frente, não é? Outra coisa, o quinto tópico, né? Ao temor de se pecar contra o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que existem 2 pecados que não têm perdão. O primeiro pecado é o pecado da apostasia. O que é apostasia? É você saber que a fé em Cristo é realmente aquilo que Deus planejou, que Deus fez. Aí você fala assim, olha, eu sei que Jesus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus é isso, tarará, mas eu não quero alguém que apostata da fé. E segundo, é pecar contra o Espírito Santo. Ou seja, atribuir coisas que o Espírito Santo de Deus fez ao diabo. É você dizer que uma obra do Espírito Santo, não, isso é coisa do inimigo, isso é coisa do diabo, isso é coisa... Então, claro que Deus, a Bíblia diz que Deus arruma até as nossas orações, ou não é verdade? Que muitas vezes a gente faz algumas orações que Deus precisa dar uma consertada, não é? Arrumar as nossas orações para chegar até o trono dele, de graça, de poder, não é? Então Deus conhece o nosso coração. Não é agora que eu vou falar, eu vou falar aqui do Espírito Santo, meu Deus, eu pequei, agora estou perdido. Não é assim que funciona. Existe todo um crivo de Deus. Aqui, gente, hoje eu só estou fazendo uma abertura. Eu só estou fazendo aqui, mostrando algumas coisas. A gente vai trabalhar um bocado de coisas aí nesse nosso novo curso aqui de pneumatologia. Mas as pessoas com medo, eu estou morrendo de medo de pecar contra o Espírito Santo, de fazer isso, de fazer aquilo. Aí as pessoas fazem o quê? Não querem se aprofundar no estudo do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo nas suas vidas, e isso é um erro gravíssimo. E em sexto e último lugar, o preconceito teológico. Existe sim, não é? Às vezes as pessoas, aquelas igrejas, não é? Essa semana teve uma pessoa que falou assim, que quarta-feira no sermão, eu preguei assim mais fogo puro, assim, né? Aí teve uma... pastor, você estava pregando parecendo aqueles pastores pentecostais, né? Então, às vezes, a gente tem esse preconceito, mas não é uma coisa assim de, não, nossa igreja, nós temos um parâmetro, nós temos algumas coisas, nós não vamos assim nos envolver ou parecer com isso, ou fazer e tal. Tá entendendo? Calma, gente. A Bíblia diz que tudo é lícito e tudo é santo quando a gente é santo. E a gente deve pensar em coisas de Deus, coisas santas, coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas espirituais. Então, nesta primeira aula, nesse primeiro momento, eu quero que você entenda essa situação, né? O Espírito Santo faz parte da Trindade, terceira pessoa, esses 6 motivos aqui, vou pedir o pastor para colocar a tela inteira para a gente replicar aqui, não é? Então, é difícil de entender a doutrina do Espírito Santo, o Espírito Santo é colocado como terceiro na Trindade, já expliquei tudo isso, o problema do tratamento pessoal aí da gramática, os excessos emocionais, há o temor de se pecar contra ele, e, acima de tudo, o preconceito teológico. Então, eu quero que você, nessa noite, nesse momento, né, que você pense comigo. E que se você tinha alguns desses motivos aí inseridos na sua vida, no contexto do seu caminhar, não é? Que você tire isso. Que você simplesmente mude o seu pensamento acerca do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é lindo, é maravilhoso. A gente viver com o Espírito Santo, agir com ele e viver de uma forma limpa e transparente. Amém? Então a gente está chegando ao final do nosso curso de hoje, nossa primeira aula, uma aula mais curta, uma aula introdutória, para deixar você assim com aquele gosto bem especial. Na semana que vem a gente vai estar entrando aí com uma série de outras aulas, de outros momentos muito especiais. E fique esperto, não é? Teve alguns irmãos, pedi até Sara para colocar, teve uns 2 irmãos que acabaram saindo lá do grupo, porque a gente ficou com o grupo um pouco inativo alguns dias, o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Mas você pode comentar aí pelo chat do nosso canal aqui da igreja, você pode também mandar um WhatsApp, e se você quiser, mande um e-mail
não é aqui para a igreja, eu vou colocar na descrição aí do vídeo o e-mail, tem a nossa página, nós estamos com uma nova página aí da Igreja Batista da Paz, estamos organizando a nova página da Igreja Batista da Paz, é IBN Paz, de Igreja Batista Nacional da Paz, né? .com.br. Depois você entra lá, você vai ver uma nova página, a gente está repaginando, organizando tudo, uma página bonita, em nome de Jesus, tá bom? Então que Deus te abençoe. Na próxima semana eu já vou estar dando as dicas para você de onde adquirir o nosso material, vou preparar, e se você quer a apostila, não vai ficar nada exorbitante não, viu? Parecido aí com o valor que a gente trabalhou da nossa revistinha, não é? Então, se você quiser, já mande aí o seu recadinho, que é para a gente saber uma média de quantas apostilas a gente precisa fazer e preparar para que você tenha esse material, e eu garanto que é muito importante você ter sim esse material. Nós não cobramos nada, apenas você vai pagar pela apostila. Mas o curso aqui é 0,800. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê muita sabedoria e que a presença deste Espírito Santo de Deus tão maravilhoso faça a diferença na sua vida e no seu coração. Um beijo e fiquem com Deus em nome de Jesus.